Bom dia. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema chamado consciência emocional. Eu e Márcia vamos fazer uma sequência de vídeos tratando desse tema. Acredito que vão ser 3 a 4 vídeos tratando sobre a importância de você conseguir fazer uma boa leitura do que a sua família está vivendo. Tá bom? E eu queria começar lendo um texto, um versículo de Jeremias 17, versículo 9, que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Não é incomum a gente que lida com casais, às vezes, ouvir coisas do tipo: poxa, eu achava que estava tudo bem, de repente fui surpreendido com uma má notícia. Ou então, meu filho me surpreendeu com tal atitude. O que a gente tem percebido assim na prática? Nem o primeiro nem o segundo exemplo acontecem realmente de uma hora para outra. Quase sempre existem sinais que são dados pela pessoa, mas o outro não está conseguindo fazer a leitura. Tá? Então, o que eu observo? Assim, eu aprendi há muito tempo, desde coisas que eu aplicava inclusive no trabalho, de você convive com aquelas pessoas todo dia, ali você conhece, ela tem um comportamento médio, e de repente, num determinado dia, uma pessoa que fala muito, de repente está calada. Uma pessoa que normalmente é muito alegre, de repente está aparentando nos seus olhos indícios de tristeza. Aquilo não é normal. Então eu aprendi desde muito cedo, tanto no trabalho quanto em casa, a perceber esses pequenos detalhes assim e tentar descobrir o que está acontecendo. É a forma que eu vejo que existe, né, para você tentar conseguir se aproximar da pessoa e conseguir fazer, identificar o que está acontecendo, se é alguma coisa grave ou se não é tão grave assim, e de alguma forma poder ajudar essa pessoa. Se isso é importante no trabalho, muito mais ainda, eu diria, que dentro de casa. Só que uma grande dificuldade que todas as pessoas têm, sejam homens ou mulheres, mas eu vejo que nos homens essa consciência emocional ela costuma ser menos desenvolvida, é essa incapacidade que às vezes a gente tem de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Mas é algo que a gente precisa, ainda mais nós homens como líderes do nosso lar, a gente precisa desenvolver essa capacidade de perceber detalhes, às vezes como o foco dos olhos, a curva da boca, contrações, tiques, tensão no ombro e no pescoço, velocidade do passo, entonação da voz, mudança muito drástica de comportamento. Tudo isso tem que estar no teu radar e tem que ser uma preocupação sua para você poder ter ajudar no bem-estar da sua família, vamos dizer assim, tá? Mas uma coisa que ajuda muito também é você conhecer a si mesmo, né? Para que você possa conhecer o outro bem, é muito importante que você também se conheça, você se entenda e perceba como essas coisas também acontecem contigo. Não muito diferente também vai acontecer com os outros, mas você precisa ter a humildade de reconhecer que você também passa por problemas, que você passa por lutas e que invariavelmente você também vai precisar de ajuda, tá bom? Às vezes a gente se esconde através da máscara, da fortaleza, da civilidade. A gente quer, uma frase que a gente comumente utiliza, né? Então tá tudo bem, tá tudo bem. Será que está realmente tudo bem? Será que talvez não seja a hora de você sair um pouquinho dessa condição de não querer demonstrar fraqueza e de repente pedir ajuda? Eu vejo isso como uma coisa realmente necessária. Eu aprendi ao longo da minha caminhada como homem casado, como um pai de família, a compartilhar às vezes as minhas dores, e muitas das vezes eu fui ajudado pela minha família por conta disso, tá? E muitas vezes também eu pude ajudar
a minha esposa e pude ajudar meus filhos, né? Eu costumo, né, assim, tudo que eu aprendo na vida eu tento aplicar na minha relação com as pessoas próximas a mim. E aquilo que eu venho falando, né, sobre a misericórdia e a verdade também se aplica nesse caso aqui, quando a gente fala de consciência emocional, né? Muitas das vezes a gente quer sempre para os outros o rigor da lei, mas para a gente quer misericórdia, né? Eu já tive várias situações assim com a Márcia, de a gente se deparar com agressões verbais ou com situações que deixam a gente chateado, seja da minha parte ou seja da parte dela. Mas falando especificamente aqui do que me cabe, né, do que eu sofro às vezes, né? Eu muitas das vezes, quando eu vejo a Márcia agindo de uma forma que não é comum dela, no passado a minha primeira reação era de revidar. De uns tempos para cá eu aprendi a fazer essa leitura, né? De tratar a misericórdia e a verdade. Primeiro, antes de revidar, eu começo a fazer uma leitura de tudo que a Márcia está passando no dia a dia dela. Quais são os problemas que ela está passando, quais são as frustrações que ela viveu, o que está acontecendo com ela. Ela não é assim, ela não costuma fazer isso deliberadamente, assim. Então por que ela está agindo desse jeito? Será que é pura e simples grosseria, ou será que ela está passando por alguma dor que precisa da minha ajuda? Às vezes você revidar ou você tratar da maneira que você foi tratado não vai realmente resolver o problema. Tá? Eu gosto muito de uma cena, não gosto nem tanto do filme em si, mas eu gosto muito de uma cena de um filme chamado Sorriso, de Mona Lisa, né? Onde uma menina estava sendo negligenciada pelo marido, estava se sentindo desprezada por ele, e aí ela descarrega sobre uma colega toda a frustração dela, e essa colega teve o bom senso de perceber que o que ela estava falando não era para ela estava falando dela mesma com a outra pessoa. Eu acho aquela cena linda, porque isso acontece muito, muito, muito nas nossas relações. Às vezes a gente descarrega sobre o outro as nossas frustrações, as nossas dores, e o outro não tem culpa. Eu sei que ele não tem culpa, ele às vezes não merece ouvir o que está ouvindo. Mas, por outro lado, ele também é aquela pessoa com quem a gente pode contar, às vezes, é aquele nosso melhor amigo, é aquela pessoa que está ali perto de nós, que tem a melhor capacidade de nos conhecer, nos compreender e nos ajudar. Então, muitas das vezes, quando eu vejo a Márcia agindo assim, eu faço toda uma leitura e avalio, né, o que está acontecendo com ela, e não poucas vezes, ao invés de revidar, a gente tenta conversar de forma dócil, tenta desarmar as bombas, né, da agressão, e a gente acaba conseguindo chegar realmente no âmago do problema e podendo ajudar, né. Recentemente nós recebemos nossa filha aqui em casa e eu percebi que ela estava muito acelerada, não estava prestando atenção em nada do que a gente estava falando, aquilo estava me chateando, me magoando profundamente. E eu cheguei para ela e fiz uma leitura de tudo que ela estava vivendo, de todos os problemas que ela estava passando, e eu vi que eu precisava realmente, ao invés de ser grosseiro com ela, precisava ajudá-la. Ela precisava de orientação, ela precisava de colo, precisava de carinho. Eu creio que já contei essas duas experiências em vídeo anterior, mas se eu fiz, perdoe, é coisa da idade, mas eu achei que cabia falar novamente sobre isso, né? Esse realmente é um dos papéis mais importantes assim, que a gente tem como líder da família, né? Isso cabe não só ao homem, mas cabe também à esposa, mas é algo que a gente precisa realmente aprender e a desenvolver, né? Não foram poucas as vezes que eu cheguei em casa e vi que a casa estava passando por um tempo de estresse, mulher brigando com as crianças estressadas, era problemas com tensão com prova, tensão com trabalho, tensão de toda ordem, e eu fiz o que eu posso contribuir da forma que eu podia ajudar.
pegava esse povo, botava dentro de um carro, levava para o shopping, ou levava para uma área de lazer perto de casa, só saía realmente para caminhar com eles, fazia um lanchinho barato na praia, mas fazia alguma coisa que pudesse tirá-los daquela situação de tensão. E na maioria das vezes foi sucesso. Quando voltava, as coisas estavam melhores, as pessoas estavam mais tranquilas, mais amáveis, a gente conseguia conversar normalmente com lucidez, com calma, e apaziguava a situação. Então, se há algum conselho que eu posso deixar para você hoje, seja você aquele que vai investir na solução dos problemas e não agravar os problemas que já existem. Seja você o pacificador da sua casa e não aquele que vai ampliar e deflagrar as guerras no seu lar. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.